Olá, pessoal. Nós vamos estar falando sobre a Mesopotâmia, né? E eu quero colocar para vocês, primeiramente, nós temos que entender o que é a palavra Mesopotâmia. Meso é meio. Como você tem Mesoamérica, Meso isso, tá? Meso é meio. Então, e Potâmia significa terra. Então, terra entre rios, né? Por que terra entre rios? Porque você tem de um lado um rio, Tigre, do outro lado, o Eufrates. Nós sabemos que os homens sempre construíram cidades em torno de rios, porque graças a esses rios a gente vai então ter o início da civilização. Então quero dizer para vocês que o nosso conteúdo vai girar em torno disso aí, tá? Bom, a Mesopotâmia, você tem ali vários povos. Cada um vai pegar um pedacinho de terra. Você tem ali, por exemplo, os sumérios, você tem os babilônios, os neobabilônios, você tem os assírios, os cadeus e por aí afora vai. São vários povos. Na medida que o tempo passa, esses povos um vai invadindo o outro. Mas primeiramente a gente vai estar falando dos sumérios, né? São atribuídos aos sumérios uma série de inventos. Por exemplo, o giro de 360 graus, né? O parte do calendário, como eu falei para você em aula passada, que nós temos vários calendários, porque eles precisavam desse calendário para poder trabalhar o plantio e outras coisas. Você tem, por exemplo, a roda, também atribuída a eles a invenção da roda. Você tem a matemática, parte da matemática, a geometria, porque cada povo que vai surgindo ou vai evoluindo vai contribuindo para com a matemática. O que a gente tem que entender é que os sumérios contribuíram muito para a nossa civilização, né? Essa Suméria que a gente fala, essa Mesopotâmia que a gente fala, localiza onde hoje? É o Iraque, né? O Iraque, né? Então, se você for no Iraque, você vai ver muitas dessas coisas que eu estou falando. Na Mesopotâmia, no caso dos sumérios, eles foram obrigados a inventar uma escrita. Por isso que a gente atribui por volta de 3.800, 3.900, a gente fala 4.000, porque os primeiros registros aparecem a 4.000 antes de Cristo, ou seja, somando com mais 2021, 6.021. Então a gente sai daquela pré-história, né? Porque a pré-história, porque a gente divide como pré-história? Porque era através de desenhos. E agora, com a escrita, você tem propriamente dito uma escrita, a escrita cuneiforme, né? Eles pegavam tijolos de barro, né? Que é tipo aquele que faz telha, e desenhava esses símbolos nesses tijolos. Levava ao forno, ao sol, e então isso aí era a escrita deles. Eu quero colocar para vocês que os sumérios, essa escrita cuneiforme tem algumas escritas, alguns símbolos que ainda não consegue ser traduzido. O homem não dispõe de um conhecimento para fazer a devida tradução. Mas a maioria foi traduzido e graças a essas traduções chegamos o que aconteceu com os sumérios, o que aconteceu com os assírios, o que aconteceu nesse ambiente. Então, graças a essas traduções. Eu quero colocar para vocês que os sumérios eles vão ser dominados pelos assírios, né? E depois os assírios pelos babilônios, os babilônios pelos caldeus, os caldeus pelos neobabilônios e por aí afora vai. Os assírios foi considerado um dos primeiros povos que teve um exército permanente, né? E uma coisa que vocês não podem esquecer, quando eles são dominados pelos outros povos, como o caso dos babilônios, né? Por isso a gente fala antiga Babilônia. Nós temos, por exemplo, Hammurabi. Hammurabi era um governante que vai formular as primeiras leis da história, que a gente chama de Código de Hammurabi. Caso algum de vocês forem fazer direito, vai falar muito isso aí, Código de Hammurabi, tá? O Código de Hammurabi, o crime era muito semelhante à pena,
né? Não, a pena é muito semelhante ao crime, ao contrário, né? Então, se você pratica um crime, então a pena é muito semelhante. Vou dar alguns exemplos aqui. Se você mata, né, o filho de alguém, provavelmente você tem seu filho morto. Se você rouba, dependendo do grau do roubo, você pode perder um dedo, pode perder a mão, perder o braço. Se você constrói uma casa e cai em cima de alguém, você tem. A ideia desse código de Hammurabi, que hoje formula o código de Italião, né, que ainda é usado muito no Oriente Médio, ainda tem países que usam essas leis. A ideia deles é fazer você sentir a mesma dor que eu senti. Olha, pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui para fazer um comentário. É muito fácil eu chegar num velório, abraçar a pessoa e falar sinto muito. É só quem passa para saber o que ele sente. É só quem passa. Então, quando você perde um ente querido por uma violência, um roubo, quer dizer, e você vê o criminoso, é só quem perdeu sabe o que está sentindo. Quem não perdeu não sente. Então, o sentimento deles é isso, fazer você sentir a mesma dor que eu senti. Então, é um código muito violento, muito agressivo, e muitos países do mundo não usam esse código. Tá? Os assírios, né, que dominam o mundo, logo vai ser dominado pelos babilônios também, ali você tem um crescente fértil, onde eles plantavam. Por que esses povos brigavam entre si? Assírios, babilônios, caldeus, sumérios, por causa da terra. Ali você tem um crescente fértil, uma meia-lua. Imagina uma meia-lua. De um lado um rio, do outro lado outro rio, Tigre e Eufrates. Então, essa terra entre rios fazia o quê? Fazia com que essas pessoas buscavam essas terras para produzir. E de acordo com a produção, você, por exemplo, se eu produzir hoje, eu sei se eu vou ter falta, se eu vou ter crise econômica, ou o que seja, porque tudo estava vinculado à agricultura, tá? Então, por isso que tinha essas guerras. Porque se eu conseguisse dominar esse povo, eu vou ter a riqueza dele e vou ter as terras dele. E as pessoas que ali estão virarão escravos. Pessoal, tá aí. Um abraço.